Olá, tudo bem? Eu sou Márcio Aurélio, você sabe, eu sou médico, sou clínico geral, sou especialista em medicina do trabalho e também tenho formação em saúde pública. Sou servidor público do Ministério da Previdência e nesse último ano e meio eu coordenei as ações da Previdência do INSS aqui no estado de São Paulo. Hoje, como presidente do PDT, represento o meu partido na chapa junto com a Thelma, prefeita de Santos. Eu, na condição de vice-prefeito. Estamos aqui nesse bate-papo que eu chamo de Papo 1-2. Hoje eu trago aqui, como prometi no último programa, a presença de um convidado mais do que especial. Ele é médico infectologista, mestre em saúde pública e medicina preventiva pela USP, doutor em doenças infecciosas pela Unifesp, pós-doutorado pela Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, professor universitário há 35 anos da Lusíada e da Universidade de São Judas Tadeu, que ele acaba de me contar que foi convidado a ser o patrono da primeira turma que se forma agora mês que vem. Patrono é o pai, aquele então que é reconhecido como o professor que durante os 6 anos de formação mais influenciou e mais se dedicou à turma. Um baita do reconhecimento, eu estou falando, você já sabe, com o doutor Marcos Caseiro. Caseiro, obrigado aqui por você dispor um pouco do seu tempo, que eu sei que não profissionalmente você é bastante ocupado e agora também nessa empreitada como candidato a vereador pelo PT. Obrigado por você estar aqui com a gente. Não, Marcelo, primeiro eu que agradeço. É uma honra estar aqui com você. Você é um cara muito querido e é um cara que sempre teve ao lado certo da história, sempre nas lutas democráticas, faz parte da história dessa cidade, da história da implantação do SUS, com a Thelma, com o Davi. Então eu que agradeço o convite, é uma honra estar aqui com você, meu amigo. Você não é só um médico, né? Eu costumo dizer, nós já tivemos algumas oportunidades em que eu assisti algumas palestras suas, estivemos em reuniões, e eu faço questão de dizer que o Caseiro não é só um médico, ele é um cientista, pós-doutorado, professor universitário, quer dizer, ele é um acadêmico antes de tudo. O que faz um acadêmico, um cientista, querer participar da política, da malfadada política, como o senso comum, né, costuma enxergar? Puta, maravilhosa pergunta, né, Marcelo? Assim, eu fiz ciência na minha vida, continuo fazendo, eu tenho mais de 80 papers, mais de 80 trabalhos publicados em revistas nacionais e internacionais, tenho mais de 60 alunos que eu orientei no mestrado, uns 4 de doutorado, então eu sempre tive uma vida acadêmica muito ativa. Ocorre assim, eu atendi no SUS minha vida inteira, fiz parte da história do SUS na nossa cidade, lá no nosso centro de referenciais, na criação dos centros referenciais, todas as políticas que hoje o mundo conhece, todo mundo conhece de HIV, começaram aqui em Santos, comigo, com o Davi, com a Thelma, com você. E eu me aposentei, cara, eu só atendi no SUS, sou médico do SUS, e me aposentei ano passado, depois de 35 anos de trabalho. Me aposentei lá do CRAS, continuo dando aula a todo vapor. E eu acho que houve uma certa demonização da política, né? Quer dizer, houve um enorme desfeito nesses últimos anos, né? Nessa questão do homem público, do ser público. Então isso foi uma coisa que me motivou muito. Na verdade, a gente só consegue mudanças e consegue melhoras através da política, né? A gente faz política, né, Márcio? Eu costumo dizer, eu faço política com a minha mulher, com meus filhos, quando eu discuto, vou fazer isso, ela, não, vai fazer isso. A gente conversa. Vou barganhar aqui com a filha aqui para poder assistir a sessão tal do cinema tal. Não é isso, política, a gente faz isso o tempo inteiro. E as pessoas demonizaram como uma política, né? Então, esse conceito, né, se traduziu no seguinte, né? O neoliberalismo é tudo tem que ser privatizado e não existe. Não, e não pode. Então, assim, eu acho que eu tenho muito gás ainda, eu tenho 61 anos, tenho muita disposição, eu tenho muitas ideias, eu acho que a cidade tem problemas muito sérios que
são absolutamente inaceitáveis, que eu não consegui fazer enquanto acadêmico, não consegui fazer enquanto médico. E eu tenho a ilusão ou a ideia de que talvez na política eu possa, pelo menos, conseguir fazer com que as pessoas tomem consciência de que algumas coisas são possíveis de ser feitas, né? Essa é a ideia prioritária, né? E são factíveis, porque já foram feitas, inclusive. Exato, é isso. Lembra que no início da década de 90, 1989, 90, 91, Santos, gente, era a capital da AIDS. É isso. Eu lembro de eu estar no pronto-socorro atendendo, o paciente chegar de cadeira de rodas, saindo da rodoviária, vindo do sul do país, do norte do país, para vir se tratar aqui. Então nós tínhamos um problema, porque nós fazíamos aquele negócio. Tostino é mais fresquinho e vende mais, ou vende mais porque é mais fresquinho? Ou seja, nós éramos a capital da AIDS porque fazíamos mais diagnóstico, porque tratávamos melhor e porque as pessoas vinham se tratar aqui, exatamente, porque era natural. E a gente conseguiu ser exemplo. Gente, eu falo isso, vocês não acreditam. Nós fomos exemplos através do trabalho do doutor Caseiro, do doutor Fábio Mesquita e toda a equipe que organizou isso. Foi a primeira cidade a oferecer o coquetel tratamento antirretroviral. Tudo. E foi possível, né? Sim. Com recursos 10 vezes menor que esses atuais. Santos é a 6ª cidade, eu não me conformo quando falo isso, é a 6ª cidade que mais arrecada no estado de São Paulo. Santos, com recurso 10 vezes menor, foi a primeira cidade, um ano antes do Brasil, que depois veio a Lei Sarney, muito por pressão do que acontecia aqui em Santos, né? O Davi me chamou e falou, tá saindo esse coquetel que tinha sido lançado nos Estados Unidos em dezembro de 95. Ele falou, Marcos, quantos pacientes você acha que precisa? Eu passei a noite incomodado. Eu falei, Davi, 50 pacientes, nós não tem jeito, estamos numa fase que ou remédio ou vão morrer nos próximos dias. Aí ele falou, nós vamos fazer uma reunião lá, eu vou chamar a imprensa na sala lá, Princesa Isabel, que chama aquela sala, né? E ele chegou lá e falou assim, olha, com recursos próprios, enquanto eu for governo, nós vamos dar 200 tratamentos para os pacientes. Nossa, cara, aquilo acabou minha vida. Eu falei, meu Deus, estou diante de um Deus aqui, né? Uma cidade... Humanidade, né? Sensibilidade para o sofrimento tudo que tem de política pública no HIV, né? É coquetel, dar remédio AZT para a gestante, obrigatoriedade de fazer o anti-HIV, sífilis durante a gestação, redução de danos, tudo. Redução de danos, eu lembro muito bem que foi um escândalo. Um escândalo. Vai distribuir seringa para usuários de cocaína injetável. Sim, mas isso é um problema que nós vamos resolver. Problema de saúde pública. Nós vamos resolver a transmissão da AIDS. As pessoas não têm ideia. E virou modelo essa para o mundo inteiro. A política governamental, se bem que hoje os usuários de droga na veia não existe mais, então migrou tudo para o crack. Mas aquilo era uma redução de danos, porque as pessoas tinham muita... imagina, eles usavam cocaína na veia, eles pegavam água de privada, pegavam água de poça de água na roupa para misturar cocaína e injetar. Então, ou diluía com o seu próprio sangue. Passava por outro, sim, aí acabavam fazendo endocardite infecciosa e aumentava essa transmissão interpessoal. Então, essa é a política que se tira naquele momento para reduzir danos. Então, na verdade, esse foi um projeto, tudo, como eu estava dizendo, né? Colher CD4, carga viral, essas coisas que hoje fazem parte da normalidade, começaram aqui no governo democrático popular, que com muito menos recursos, teve entendimento que precisava ser ousado para que a gente pudesse dar dignidade para as pessoas, né? Assim como foi na questão da Casa Anchieta, do Hospital Anchieta. Um misto de ousadia com humanidade. Com humanidade. Então, se um gestor público não tem essa visão, eu digo mais, Márcio, eu acho que a gente tem um enorme problema também. Eu acho que nos últimos tempos, eu não falo isso com nenhuma pretensão e muito menos petulância, nós somos muito mal representados, como estamos sendo mal representados lá no Congresso Nacional. Eu acho que nós temos um conjunto de pessoas muito ruim, que não tem propostas, porque na verdade não sabem nada, só sabem lacrar o tempo inteiro, só sabem ver o seu próprio pezinho, seu próprio umbigo, né? Nós temos muitas coisas que são possíveis de fazer com muito menos recursos, mas assim, você precisa saber que esses problemas existem
para tentar fazer a diferença, né? Se você, obviamente, não tem uma visão dessa, como você vai propor alguma coisa, não é verdade? Sim. Então, eu acho que essa é a grande É aquilo dilema. que o mineiro fala, um cotô, um covô. Ou seja, onde eu estou, para onde eu vou e como isso, vou. meu cara. São as 3 perguntas básicas que a gente faz. Você pode fazer o curso de administração na Índia, na China, no Uruguai, nos Estados Unidos. Você vai aprender a fazer essas 3 perguntas. Eu cheguei no Ministério da Previdência, tínhamos uma fila absurda. Pô, em Fortaleza a fila era, para você fazer perícia médica, era de 1 ano. Não tem sentido isso. 1 ano! Não tem sentido. Quer dizer que o indivíduo quebrou o dedo, ele precisava de 1 mês, ele fica 1 ano sem receber, tá certo? Quando ele vai receber, o Estado tem que pagar retroativo, e aí quando ele volta ao trabalho, ele está demitido. Exato. Porque o dono da padaria não está esperando o padeiro 1 ano sem fazer pão. Exatamente. Não é isso? Aqui em São Paulo, eu peguei Ubatuba com 4 meses, Guarujá com quase 3 meses e Santos com 1 mês e meio de espera. Então, quando o ministro Carlos Lupe me chamou, ele falou assim: Márcio, eu preciso de você coordenando todo o trabalho em São Paulo. Eu falei assim, tá bom. Então, primeira pergunta, Oncotô, onde eu estou? Aí fui ver, o estado de 44 milhões de habitantes, 22 milhões de segurados do INSS, 22 milhões de segurados do INSS, imagina. 731 médicos, peritos, que antes no Brasil nós tínhamos 5, hoje nós temos 3 mil. Nós tínhamos 40 mil servidores do INSS, hoje nós temos 19, porque no último governo do Bolsonaro, desde o Michel Temer, as pessoas foram se aposentando, e não fizeram concurso para se colocar. Exato. Então, foi minguando, lógico, eles queriam que minguar a Previdência Social. Para privatizar para o Bradesco, para o indivíduo ir lá fazer sua Previdência privada, tal. Então, eu falei, onde é que eu estou? Como eu vou? Quero acabar isso aí. Primeiro, que é uma coisa que nós já discutimos, e nós temos que nos preocupar com as pessoas aqui em relação à saúde, que são a realização dos exames complementares, essas filas. É inaceitável, Marcos. Eu enfrentei a fila, eu fiz o diagnóstico seguinte, Marcos Caseiro. 20% das pessoas faltavam. Por quê? Se você demora 4 meses, por mais que você tenha urgência, você, às vezes, a pessoa na lida, já preocupada, cheia de coisas, às vezes a pessoa mais simples, não tem aquela metodologia de se agendar. Aí, no dia seguinte, perdi. Aí tem que marcar tudo de novo. Então, nós fizemos o quê? Busca ativa. 135, ligava para a pessoa, aqui é do 135 do INSS, do Ministério da Previdência, o senhor tem uma perícia marcada para depois da manhã. O WhatsApp, quando ele marca o exame, o WhatsApp já manda uma mensagem para ele. Nós ganhamos 20%. Potencializamos 20%, quase sem esforço nenhum. Eu acho que nós podemos fazer isso aqui. Mas não tem a menor dúvida. Eu acho que nós temos uma tríade aqui, né? Que primeiro, eu tenho um dado aqui que eu recebi, não sei se você teve a oportunidade de ler, que saiu no estado de São Paulo de anteontem, que é um dado impressionante. O faturamento só no primeiro semestre, eu vou repetir aqui. No primeiro semestre, tá aqui, ó. Plano de saúde tem líquido de 5,1 bilhão. 1 bilhão no primeiro semestre. Então, a primeira coisa que eu te falo desde bola. Saúde dá dinheiro. Saúde não pode ser privatizada. Se esses caras têm lucro, eles têm lucro em cima da vida, em cima da saúde das pessoas. Se imaginar que com dinheiro desse daria para a gente fazer muito mais. Então as pessoas precisam ter de uma maneira muito clara isso. E cada dia esses planos impõem mais condições perniciosas aos seus usuários. Hoje eles se sentem à vontade para tirar o indivíduo. Quando esse indivíduo vai ficando velho, começa a gastar mais. Sim. Eles têm uma lei que garante, estão tirando as pessoas dos planos. Você pede um exame simples,
eles te mandam um papel que você tem que justificar o pedido daqueles exames. E os pacientes ficam no meio disso. Outro dia eu pedi uma imunofenotipagem, que era uma suspeita de uma leucemia, sabe que custa R$80. Os caras fizeram, então o paciente tem que voltar, enquanto o médico já de saco cheio, que tem que fazer papel, mais papel, mais papel, para justificar o que está pedindo exame. E esses caras tiveram um faturamento de 5,1 bilhão no primeiro semestre. Então, essa é a ideia. Tem que não tem que privatizar. A saúde tem que ser do Estado. Um bem público. É um bem público, é o direito maior do cidadão, que é ele ter saúde, porque sem saúde a gente não consegue fazer absolutamente nada mais. Nada, né? Tudo parte dela. A segunda coisa que você falou, eu sou um professor universitário há 35 anos. Eu atendi sempre no SUS e eu sei do que eu falo. A grande questão, Márcio, nós temos, isso é uma questão muito geral, e falo aqui, dizendo aqui na sua cara, para quem está nos assistindo. Nós temos que discutir a formação médica. Nós temos, assim como no direito tem, nós tivemos aí, né? Nós tivemos um golpe aqui no Brasil que você viu um bando de advogado defendendo, né, um golpe de Estado, defendendo o fechamento do Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, onde esse cara foi formado? Quer dizer, a entidade máxima dele é o congressista defendendo o fechamento do Congresso. E aí eu digo isso dos médicos. É a barata torcendo por deter fogo. É inacreditável. E os médicos, cara, eu acho assim, a gente precisa criar uma lei, como tem nos Estados Unidos, né, que é o CME, que você tem que ter uma periodicidade de treinamento. A gente não deve só cobrar, a gente tem que ter, médico tem que ter treinamento. Sim. Eu digo pra você que 80% dos encaminhamentos são bobagens. Eu chamo esse médico o clássico médico uau. É o au-au, médico au-au, médico cachorro. Que é o au-au? Ao infecto, ao gastro, ao reumato. Ontem, com os alunos, eu encaminharam assim. Uma paciente veio da psiquiatria, que a senhora veio a ficha de encaminhamento. Eu falei, mas qual que é a indicação de encaminhamento? Solicitação da paciente para o infecto. Eu falei, solicitação da paciente para o infecto. Então, virou prateleira do supermercado. Veja só se isso é um motivo de encaminhamento, solicitação da paciente. Então você vê, na verdade, que uma grande parte desse encaminhamento, você pega um indivíduo que fica circulando perdidamente, né? Ele fica circulando, então cria uma demanda e uma expectativa. Cria uma demanda, exatamente. Aí ele fala, olha, ele tem uma queixa que está com dor nas costas. Dor nas costas, opa, isso aqui vai por ortopedista. O ortopedista olha, fala que não tem nada, eu vou te pedir uma ressonância. A ressonância vai demorar 6 meses. Quando volta, tem uma leve alteração aqui descalça, que você vai para o neurocirurgião. Vai demorar mais 6 meses. Ele vai chegar no neuro, ele vai falar, olha, não tem o que fazer, você tem que fazer atividade física, fortalecer a musculatura e tocar sua vida para frente. Que aquele clínico não poderia fazer isso, que a gente sabe que se eu pedir exame de ressonância para todo mundo, 60% vai ter alguma alteração lá na coluna. Sim. Agora, a gente precisa formar o médico. Aqui em Santos, nós temos a maior incidência de detecção, maior taxa de detecção do Brasil de sífilis. Temos a maior taxa de detecção de sífilis em gestante. Ora, sífilis se trata com uma benzetacil, meu caro, uma benzetacil, que ele vai lá no serviço, que é aquela enfermeira que ela não quer aplicar porque tem medo de dar reação. A reação à benzetacil é 0,06%. Eu em 36 anos nunca vi nenhuma. Também que tem, nunca vi. Mas você precisa o quê? Você precisa treinar, você precisa conversar. Agora, se você não faz isso, o serviço vai andando como ele quer. Tem que estimular o pensamento crítico. É isso, né? É isso. Porque é muito fácil. Você chega lá, faz hemograma completo. É isso. Hemograma completo. Eu não sei qual que é incompleto. É isso. Uma glicemia, ureia e creatinina. É o clássico, né? TSH. T4, T3, quer dizer, é isso. É o trio, né, cara? É isso. LDL, HDL. E as pessoas não têm ideia muito. E 20%, pessoal, dos exames de laboratório são normais. 20 não, 80%. Mas não é só isso, 80% Márcio. Não. E mais, aí eu te incluo mais questão. E mais um grande percentual não vai nem buscar o resultado. Vai pegar, aí eu te incluo mais, né? Eu tinha assim, quando você pede exame, você tem que fazer a seguinte pergunta na sua cabeça. Eu vou pedir tal exame. Pra quê? Se eu encontrar isso, eu faço o quê? Se eu encontrar isso, eu faço o quê? Se a resposta for a mesma, não pede. Eu vou te dar um exemplo. Os caras adoram pedir sorologia para toxoplasmose, sorologia para citomegalo, sorologia para herpes. Se der
positivo ou negativo, o que muda? Nada, não tem que fazer nada. O senhor já paracetomegalo, o mundo tem. Para tóxico, o mundo tem. Então, isso aí precisa treinar, precisa pôr os caras de novo para reestudar. E aí, depois que você treina, você cobra. Então, eu acho que é isso. A gente tem que ter essa política nessa cidade de estimular as pessoas. Por exemplo, uma das minhas propostas, você viu como candidato, primeiro projeto de lei que tem que ter é obrigatoriedade de todos os clínicos, todo mundo que for atender o pronto atendimento, que hoje é recém-formado, eles têm que ter o SLS. Tem que ter um treinamento para atender adequadamente um paciente com infarto, um paciente com angina, um paciente com AVC. Existe protocolo. Porque tem protocolos muito bem estabelecidos. É porque eu acho que tem que ser assim. É isso. Então é isso. Eu acho que a gente precisa ser mais inteligente, melhorar a qualidade. Temos 7 universidades na cidade. Cara, você vê o que é Ribeirão Preto, você vê o que é Botucatu, você vê o que é São José do Rio Preto. Os caras têm pesquisa, tem que ver que é Campinas. Eu pergunto para você, o que nós produzimos de ciência aqui na cidade? Nada. Qual o diálogo que essa academia tem com o poder público? Zero, né? Ninguém. Quer dizer, a escola, a universidade tem que produzir conhecimento para o bem público. É isso. E aí instrumentaliza, quer dizer, amalgamada pelo poder público no sentido de aplicar isso, Márcio, essa política E eu te digo mais, Márcio, eu te digo mais. Provavelmente a grande maioria dessas universidades deve ter isenção de imposto, de uma série de coisas. Precisa verificar o que vocês dão de volta para a população, entendeu? Então essas coisas é preciso alguém olhar. Saúde é saco sem fundo, quanto mais Mas você põe bobagem. equipamento, mais cria demanda e tal. Só que nessa conversa aqui, pessoal, nós já vimos o seguinte, se a gente fizer uma busca e agendar direitinho, a gente vai aproveitar 20% mais da agenda e a gente vai potencializar sem dúvida, o uso dos equipamentos. Segundo, se a gente racionalizar as solicitações e fizer um plano de educação continuada com nossos profissionais de saúde, quer seja médico, enfermeiro, odontólogos, enfim, fisioterapeutas, e a gente traçar uma política, um perfil de saúde pública para esses profissionais. Que a conduta dele no consultório, ele pode ter uma conduta no consultório, ele está ali, em geral, como um especialista. Mas nós precisamos de colegas com formação geral e com consciência social que ali ele está sendo um agente público na implementação de uma política pública na área de saúde. Mas sem dúvida. Nós já resolvemos aí metade do problema. Você não tem a menor sendo colocado. E sem grande custo. Márcio, por que o Davi resolveu? Por que ele foi revolucionário? Veja, por que ele foi revolucionário naquele momento com todas as dificuldades? Porque tinha essa visão. A gente tinha treinamento, treinava equipe, não é verdade? A gente modernizou, limpou, pintou. Ele me falava, gostava dali, ele falava, o lugar tem que ser um lugar bonito. As policlínicas eram escuro, tem que ter iluminado, as pessoas, tudo pintadinho. Eu ia lá no Horto Municipal, que agora é o Jardim Botânico, pegar muda de planta para poder botar planta nas policlínicas. Isso, Eu ia lá no Teatro Municipal pegar quadrinho, né, para poder pendurar nas paredes. Falei assim, nós temos que ter acolhimento das pessoas aqui, não tem aquela coisa de serviço público. Mas é isso, tá lá, quem você estudar, porque isso tá lá, a gente sabe quando a gente estuda, por exemplo, ensaio clínico randomizado, tem o efeito Althorn, que é aquele efeito que a GM descobriu lá na década de 20, que só o fato de melhorar as condições de trabalho lá do trabalhador, pintar o lugar, teledescanso, melhorava e dobrava a produtividade. É isso, lugar acolhedor, que as pessoas sejam bem tratadas, treinar não só médico, enfermeiro, auxiliar, treinar todo mundo que recepciona a pessoa quando está doente, está vulnerável, cara. Vocês já ficaram doentes. Né? Sabe como você se sente um nada quando você chega lá diante do médico, né, com uma dor. Então, a gente precisa criar essa consciência nas pessoas. E a sua presença na Câmara de Vereadores, eu acho que, gente, é fundamental ter um profissional, um ser humano com as qualidades do Dr. Marcos Caseiro, compondo a nossa Câmara de Vereadores, a qualificação dessa Câmara, no sentido que o papel do vereador de fiscalização e de impor o debate e a discussão através de audiências públicas da necessidade de implantação de condutas e de políticas para que beneficie a nossa população na área de saúde. Quer dizer, você está, na verdade, depois de 36 anos formado,
61 anos de vida, como eu, 65, nós nos oferecendo à sociedade para dar retorno na sociedade aquilo que nós conseguimos aprender dela e da nossa experiência profissional. Né? Aqui nós estamos aqui muito à vontade, porque não há jogo de ego. Imagina, o homem que é pós-doutorado da Universidade dos Estados Unidos, patrono da primeira turma de medicina. Às vezes, você sabe que eu estou indo nas feiras, aí o cara fala, mas doutor, não entra nessa. Para que o senhor vai fazer isso? O senhor não precisa. O senhor é um cara respeitado. Não se mete nisso. Não se mete nisso. Lá tá o cara rouba, trava o sistema. Então você veja a noção que as pessoas estão... Como destruíram essa ideia da política como um bem, né, um bem nosso, uma possibilidade de a gente avançar. Então essa que é a minha ideia de... Né, essas coisas precisam de uma voz lá, de se discutir. Isso é uma barbaridade, mas os caras aprovaram aí 13º para vereador. Acho que vereador tinha que ter, para mim, sincero, sem proseiro, tinha que ter nem salário, um salário mínimo para pagar uns assessores para ajudar, entendeu? É uma outra visão. A gente tem que repensar as coisas, entendeu? Como é que é? Não essa visão que as pessoas têm, né? Que vão entrar lá. Não, virou atividade profissional. Sem dúvida, né? Eu acho que determinado, um prefeito, um deputado, tem que ter dedicação exclusiva. Né? Agora, a remuneração tem que ser compatível com o tipo de dedicação. Se a dedicação parcial você tem sua atividade, aquilo não vai virar. Né? É por isso que você vê aí a multidão de candidatos que tem. Eu costumo dizer, eu estou brincando com os caras aí que dizem o seguinte: nós estamos na seguinte situação, não sei se você reparou, mas metade da cidade está meio resfriada, outra metade é candidata, né? Metade está resfriada, outra metade é candidata. Porque é surreal. Porque os caras acham que aquilo ali é uma boquinha para ganhar. Pelo amor de Deus, cara, a gente tem que... conversando aqui com o Fábio Melo, uma figura excepcional, anterior, e com a Gabi também, que já passou grande pelo Gabi. Nosso programa, que até um cara próximo a mim, assim, então, perguntou assim, vocês têm chance lá, né, você vir a vice da Thelma, mas se não ganhar, uma boca lá tu vai ganhar, né, cara? Eu falei assim, boca, cara, eu sou servidor, eu sou concursado, cara, entendeu? Federal, eu cheguei no topo da minha carreira, já sou concursado com a CLT, né? Eu tenho meus filhos educados, 3 homens também eu tenho. Tenho meu conforto da minha família conquistado, minha mulher médica conquistado com o suor, com o trabalho. Eu não estou atrás de boca, não. Eu estou atrás de serviço. É difícil as pessoas entenderem isso, né, cara? Porque eles imaginam que aquilo ali é sempre maracutaia, que ali só tem ladrão. E eu acho que esse é um dos motivos que eu saio candidato, é um motivo que a gente tem que lutar contra essa visão absolutamente tacanha, equivocada, que na verdade tem sido criada exaustivamente, né, por essa política neoliberal, que tudo que é público é uma porcaria, privatiza que faz bem. Né? Isso é um projeto. De destruição do público. Total, muito pelo contrário, não preciso de nada. Então, cara, vamos pegar, eu falo todo dia isso, pega o currículo dessas pessoas que são candidatas, vê quem é esse cara, entendeu? Vê quem é, pense antes de votar, cara, qual é a história desse cara, o que ele fez para a cidade, o que ele está propondo ali. Não precisa também ser cientista como você. Não. Mas não tem as coisas mirabolantes, o João da Silva, você vai fazer, vou melhorar a saúde, vou melhorar o transporte. Tá, cara. Não, fica aquela coisa automática, repetição. Isso nós vamos melhorar tudo, mas o que tu tem de ideia, o que tu tá trazendo de interessante aqui? Então, eu acho que essa é uma coisa que é absolutamente fundamental, que as pessoas entendam que é possível fazer uma boa política, mas assim, a gente não vai mudar as coisas fazendo sempre as mesmas coisas. Para modificar, a gente tem que pensar diferente e eleger pessoas, acho que isso é fundamental, que na verdade representem efetivamente a possibilidade de a gente mudar esse grau de situação que nós chegamos, né? Então, eu acho que isso é importante, né, Márcio? Caseiro, muito obrigado. Obrigado, querido. Nós aqui... O papo vai embora, né? Dois colegas médicos com a preocupação social que nós temos e essa inserção política necessária, né, na nossa carreira, nós ficaríamos aqui discutindo. Sem dúvida, é verdade. Muitas teses, já passou muitas possibilidades, tempo voa, né? muitas possibilidades de trabalho, que eu tenho certeza que você vai lograr êxito nosso intento e vai qualificar demais
esse debate na Câmara dos Vereadores de Santos. Legal. E aí fica à vontade para pedir o seu voto. Não, Marcelo, então, primeiro eu queria agradecer imensamente. Eu acho que a gente tem essa possibilidade de mudança, essa possibilidade de eleger pessoas sérias, a começar pelos nossos cargos majoritários, né? Veja quem é a Thelma, eu faço um apelo para vocês. Thelma mora na mesma casinha há 30 anos, está lá, é uma trabalhadora que está lá sempre defendendo, deu a sua vida pelo público, né? E o Márcio é um cara simples, né? Que galgou o máximo da sua carreira com o seu trabalho, né? Não tem helicóptero, não tem iate que ele passa lá na Ilha de Mykonos. Estamos aqui, a gente é tranquilo, né? Sim, muito então, tranquilo. nesse sentido, eu sou a mesma coisa, eu sou um cara absolutamente simples, conquistei tudo na minha vida acadêmica, estou trabalhando na minha livre docência, que é uma coisa pessoal, meu último grau da carreira acadêmica, devo defender até esse ano, talvez, que se der tudo certo, ano que vem. Eu simplesmente tenho uma ideia de poder ajudar as pessoas, porque eu tenho andado, eu sempre atendi no serviço público, eu sei a condição de vida de uma grande parcela da população e eu faço um desafio a todos os santistas, vão conhecer a cidade de Santos, vão conhecer o que significa aquela região das palafitas, da Vila Thelma, vão subir aqui nos morros, como eu tenho subido, Vila Progresso, Morro da Nova Sintra, para vocês verem a grande diferença que tem na nossa cidade. A nossa cidade não é só lá da praia, não. Tem diferenças sociais enormes que são possíveis, sim, de melhorar a condição de vida de toda essa população. Essa é a minha ideia e é por isso que eu sou um candidato 13192. Não se esqueça que o 192 é o número da emergência, né? O número do SAMU. Todo mundo tem que ter esse número na cabeça. O cara desmaiou, o cara teve um piripaque ali, primeiro ato sempre, né? A gente aprende a CLS, vê a segurança e pede ajuda. Ligue o 92. É isso que nós vamos fazer nas próximas eleições. Põe o 13, que é o nosso número, para a prefeita de Santos, junto com o Márcio Aurélio. Depois vocês terminam com 13, emergência, o 92, e nós vamos modificar muitas coisas na nossa cidade. Muito obrigado, Marcelo. Com certeza, e para terminar, quero te passar aqui meu livro, publiquei em 2022. Que legal. É o Plantador de Tâmaras, que a gente sabe que quem planta tâmaras não colhe tâmaras, dado o tempo que para ela crescer. Para crescer e frutificar. Então, nossos projetos que forem realizados nessa geração, que sejam nas próximas. Fica aqui o meu... Muito obrigado, agradeço lembrança aqui desse nosso encontro. Muito legal, Marcelo, muito obrigado. Sempre uma honra, um prazer estar contigo. Um papo muito rápido, agradável, foi muito bom. Para vocês que ficaram aqui conosco nessa conversa entusiasmada, nessa conversa extremamente produtiva, eu agradeço e compartilhem, dêem curtida, mostrem para os seus amigos, para os seus vizinhos, para os seus amigos, o quanto é importante ter gente qualificada dentro da política, porque política é coisa séria. Aquele abraço.